O técnico de um grande clube de futebol reúne todos os jogadores para comunicar que está chegando o dia de um grande jogo. Ele apresenta ao time Leon, sua mais nova contratação, uma grande promessa do futebol. Após a apresentação, o treino começa. Mário não consegue deixar de olhar seu novo colega de time. Após o treino, quando todos estão no vestiário, Mário tenta disfarçar, mas continua sem conseguir parar de reparar em Leon. Ao chegar em casa, Mário pesquisa na internet informações sobre o novo jogador. No dia seguinte, após mais um treino, os jogadores reclamam da postura individualista de Leon em campo, mas Mário defende o colega, dizendo que apesar de não passar a bola, ele fez um gol. Horas depois, quando está indo para casa de trem, Mário encontra com Leon no mesmo vagão. O rapaz agradece por ele ter o defendido dos outros colegas. Já em casa, Mário faz alguns exercícios de alongamento antes de dormir. No outro dia, ele encontra com Jenny, que conta ao amigo sobre o término de seu relacionamento. Ao anoitecer, os dois vão juntos a uma festa e cantam em um karaokê. Dias depois, chega o momento do grande jogo. Antes da partida começar, o técnico dá algumas instruções ao time. Quando o jogo começa, Leon assiste no banco de reserva, mas ao perceber que o time está tomando uma surra, o técnico pede que ele entre em campo. Alguns minutos após sua entrada, ele faz um gol. Mário e Leon se abraçam comemorando. Após vencerem o jogo, o técnico conversa com Mário e diz que dará um apartamento para ele. Porém, avisa que ele terá que dividir o apartamento morando junto com Leon. Alguns dias depois, Mário e Leon já estão morando no apartamento oferecido pelo técnico. Eles tomam uma cerveja para comemorar a conquista. Após isso, Leon toma um banho e, ao sair do banheiro, Mário entra para tentar descobrir que cosmético ele usou para estar tão cheiroso. No dia seguinte, os rapazes treinam juntos no clube. Saindo de lá, Mário e Leon vão a um restaurante e encontram com Jenny. Mário aproveita para apresentar os dois. Quando Leon vai embora, Jenny confessa ao amigo que gostou muito do bumbum dele. Ao retornar ao apartamento, Leon pergunta se Mário tem uma namorada, e ele diz que não. No outro dia, eles treinam juntos novamente e Mário começa a sentir algo diferente pelo colega. Ao voltar para casa, os amigos pintam o apartamento com a ajuda do pai de Mário. Algum tempo depois, Mário e Leon vão juntos a um parque de diversões. Mário ganha um chaveiro num jogo e dá de presente para Leon. Durante a madrugada, Mário observa de seu quarto Leon na sala jogando videogame e decide ir até ele. Enquanto jogam juntos, Leon faz cócegas em Mário para fazê-lo perder a partida e, de repente, dá um beijo na boca dele. Ao amanhecer, os dois tomam café da manhã juntos, mas não falam nada sobre o beijo. Eles jogam uma partida sem conversar sobre o ocorrido, mas ao se reencontrarem à noite, Leon pede desculpa pelo beijo. Nesse momento, Mário avança e beija o colega antes que ele termine de falar. Sem conseguirem parar de se beijar, os dois vão para a cama e fazem amor. Horas depois, Mário sai do quarto enquanto Leon ainda está dormindo. Quando ele acorda, encontra um bilhete de Mário dizendo que foi para a casa dos pais dele. Ao se reencontrarem no ônibus do clube, Leon sente que Mário está estranho. Chegando no local onde o time ficará hospedado, a recepcionista diz que há um quarto reservado para Mário e Leon,
mas Mário pede para mudar para um quarto individual, deixando Leon sem entender nada. Horas depois, Leon questiona o que está acontecendo. Mário diz que eles precisam ser profissionais e se manter afastados. Leon pergunta do que ele tem medo, mas Mário não responde. Durante a noite, Mário vai até o quarto de Leon e pede desculpas por tê-lo tratado de forma tão fria nos últimos dias. Os dois passam a noite juntos. Ao amanhecer, o pai de Mário diz à sua esposa que seu filho e o amigo Leon são uma grande dupla em campo. Algum tempo depois, Mário conta para Leon que teve uma namorada quando era adolescente. Leon diz que sempre se relacionou apenas com homens. Os dois começam a se beijar e fazem amor mais uma vez. Após isso, eles vão até uma cachoeira relaxar. No outro dia, Mário encontra em seu armário do vestiário um desenho que ele considera como um deboche à sua sexualidade. Além disso, ele sente que os outros jogadores estão olhando para ele de uma forma esquisita. Ao voltar para o quarto, Mário conta para Leon que alguém deve ter descoberto o romance deles, afirmando que precisam ser mais cuidadosos. Leon diz que talvez seja melhor assumir o relacionamento de vez, mas Mário não aceita. Ele diz que o melhor é continuar negando, não importa o que aconteça. Dias depois, Mário é chamado para uma reunião com os diretores do clube e seu empresário para esclarecer os rumores de que está tendo um caso com Leon. Ele garante que tudo não passa de fofoca. O diretor do clube diz que não tem nenhum problema pessoal com isso, mas teme a perda de patrocinadores. Após o fim da reunião, Leon entra na sala para conversar com os diretores sobre o mesmo assunto. Enquanto isso, Mário conversa com seu empresário e conta que a história do romance é verdadeira. O homem fica furioso por ele não ter contado antes. No fim do dia, Mário e Leon têm uma nova reunião, dessa vez com seus empresários para alinharem os discursos e verem como vão lidar com a situação. No fim da reunião, os empresários decidem que o melhor é eles continuarem negando tudo, mas dizem também que eles precisam ser vistos publicamente com mulheres. Ao voltarem para o apartamento, Leon diz: "Isso pode ser burrice, mas eu te amo. Não me importo com o que digam." Mário dá um abraço em seu parceiro enquanto ele começa a chorar. No dia seguinte, Mário ouve alguns colegas usando palavras preconceituosas para se referir a ele. Após isso, Mário conversa com seu empresário mais uma vez e ele insiste na ideia de que ele precisa ser visto com mulheres para abafar o caso. Para seguir o conselho, Mário vai a uma festa e dança com sua amiga Jenny, enquanto Leon conversa com uma mulher também na mesma festa. Mário conversa com um patrocinador que estava na festa e beija sua amiga de uma forma que a deixa desconfortável. Após isso, Jenny leva o amigo para outro canto da festa e tenta entender por que ele está agindo como se eles fossem um casal. Quando a festa termina, Mário explica toda a situação para Jenny e recebe um abraço. No dia seguinte, quando estava no banheiro do clube, Mário ouve insinuações sobre sua sexualidade. Ele conta tudo para Leon, mas pede que ele não faça nada que possa prejudicá-los. Ao voltar para casa, Mário diz estar cansado de se sentir vigiado. Dias depois, o pai de Mário diz ao filho que recebeu um bilhete anônimo dizendo que ele tem um filho gay. Mário confessa que ama Leon. Ele recebe uma bronca do pai, mas é defendido por sua mãe. Dias depois, em uma nova reunião, Mário descobre que ser visto em público com Jenny foi muito útil para acabar com os rumores
sobre sua vida amorosa. Enquanto isso, Leon encontra um vibrador junto às suas coisas no vestiário e pergunta quem foi o engraçadinho que colocou aquilo ali. Mário chega bem na hora e Leon diz a ele o que aconteceu. Cansado de ouvir piadas, Leon revela a todos que é gay e realmente tem um romance com Mário, mas Mário nega tudo, garantindo que está muito bem com sua namorada Jenny. Leon insiste para que Mário assuma a verdade, mas ele fica muito bravo e manda Leon ir à merda. Ao anoitecer, Mário descobre que Leon saiu do clube. No dia seguinte, ele vê Leon arrumando suas malas e pergunta por que ele destruiu tudo. Leon diz que cansou de mentir e está voltando para a Alemanha. Mário lhe dá um abraço, implorando para que ele não vá embora, mas Leon sai mesmo assim, deixando Mário desolado. Dias depois, o empresário de Mário vai até Jenny contar que o amigo dela fará uma viagem importante e pedir que ela vá junto com ele. Jenny questiona se precisará continuar fingindo ser namorada dele. O homem diz que sim, afirmando que seria um apoio emocional importante para Mário, que está muito fragilizado depois do término com Leon. Enquanto isso, Mário assiste alguns vídeos dele e Leon jogando futebol juntos e se emociona. Após aceitar viajar junto de seu amigo, Jenny conversa com ele sobre um cara que está conhecendo. Alguns dias depois, Mário inicia uma nova fase em sua carreira. Ele é convidado para ser capa de uma revista e a fotógrafa pede que a esposa dele apareça nas fotos junto com ele. Os dois tiram diversas fotos para que a matéria mostre que Mário é um sucesso na vida profissional e pessoal. No dia seguinte, Mário participa de uma reunião com outros jogadores e suas esposas. Ele tenta disfarçar, mas se sente totalmente entediado com a conversa. No fim do dia, Jenny diz que não aguenta mais sustentar a personagem de esposa de jogador. Ela afirma que irá voltar para sua vida e que, se ele quiser, pode inventar que se separou da esposa. Jenny incentiva o amigo a refletir sobre suas escolhas e lhe dá um abraço. No dia seguinte, Mário vai até a casa de Leon para conversar com ele. Chegando lá, ele questiona por que Leon nunca mais atendeu suas ligações. Sem ter uma resposta, Mário admite que errou e pede desculpa. Leon diz que ele fez a escolha dele e optou pelo futebol. Mário pergunta se Leon ainda joga e ele responde que sim, mas em um clube menor, onde não tem tanta exposição e estresse. Mário confessa que pensou em desistir do futebol, mas não teve coragem. Nesse momento, o atual namorado de Leon aparece e cumprimenta Mário. Ao perceber que pode estar atrapalhando uma conversa importante, o rapaz sai. Mário diz que nunca deixou de pensar em Leon. Apesar da emoção, Leon diz que não pretende voltar a viver tudo o que já passou com ele. Percebendo que não há chance para reconciliação e se sentindo completamente humilhado, Mário vai embora. O filme encerra mostrando Mário e seu maior amor, o futebol. Esse foi o resumo completo do filme suíço Mário. Para conferir outros resumos de filmes gays, clica nessa playlist que está aparecendo na tela.